Capítulo 3 20 anos e despreocupados. Maio de 2010 a agosto de 2013. Acredito que todo casal tem uma história de como se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Não me casei com um homem que ficou irritado com minhas lágrimas ou que não parecia se importar se eu decidisse acabar com minha própria vida. Não me casei com um homem que me deixaria e levaria meus filhos. Eu não me casei com um homem que riria da minha dor. Não, eu não me casei com um homem assim. Todo casal tem uma razão pela qual se sentiram atraídos pelo cônjuge, ou porque decidiram tentar passar o resto da sua vida um com o outro. James e eu temos nossa própria história. James e eu nos conhecemos na época em que conversar em uma sala de bate-papo online era divertido, empolgante e novo. Estávamos ambos com um pouco mais de 20 anos e despreocupados. Depois de conversar várias vezes online, decidimos pular toda a digitação e conversar por telefone. Desde a primeira noite que conversamos ao telefone, tudo se conectou, exceto que nenhum de nós sabia como o outro era fisicamente. Nós preferimos assim, queríamos conhecer a pessoa pelo interior. Por 6 meses conversamos ao telefone por horas, quase todas as noites. Escrevíamos cartas e enviávamos caixa de presentes um ao outro. Ele era romântico. Uma vez, ele me enviou uma caixa de presente com uma gravação que ele fez de canções de amor que ele dedicou a mim. Ele até escreveu à mão as letras de cada música. Ele incluiu meu doce favorito e um urso de pelúcia para minha sobrinha de 3 anos. Uma noite, enquanto ele estava no trabalho, ele me ligou e eu estava resfriada em casa. Ele dirigiu 2 horas apenas para me trazer remédios. Era 1h da manhã. E foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente. Eu estava horrível e ele me disse que eu era linda. Houve muito mais visitas depois daquela primeira. James me visitava todo fim de semana, ou eu o visitava. Se eu tivesse que trabalhar, ele esperaria na casa da minha mãe até eu chegar lá. Íamos dar um passeio até a loja local para comprar um cappuccino ou comer em nossa lanchonete favorita. Passeávamos no shopping ou apenas nos sentávamos para assistir televisão juntos. Os melhores momentos eram quando competíamos para ver quem fazia o outro rir mais. Eu fingia ser um jogador de futebol e ele ria tanto que as lágrimas corriam pelo seu rosto. Mas assim como o início de cada fim de semana trazia emoção, o final de cada fim de semana trazia uma tristeza imensa. Eu sempre levava James para a rodoviária e observava ele ir embora. Então eu chorava muito. Às vezes eu não conseguia conter minhas lágrimas até ele ir embora, e ele me dizia para não chorar. Ele me lembrava que nos veríamos em breve e conversaríamos todas as noites como sempre. As palavras traziam pouco conforto ao meu coração. Quanto mais nos víamos, mais difícil parecia dizer adeus. Embora a maior parte de nossos dias de namoro fossem simples caminhadas para tomar um café e abraços e risadas afetuosas, houve algumas vezes em que nosso relacionamento teve alguns contratempos. Tivemos uma terrível tempestade de neve em nosso primeiro ano novo como casal, e todas as estradas principais foram fechadas em nossa área de 3 estados. James me ligou para cancelar a sua visita porque não havia como ele me encontrar, já que morava a 2 horas de distância. Fiquei de coração partido com isso, e ele sabia disso, mas eu entendi e não esperava que ele viajasse naquele tempo ruim.
Durante horas naquela manhã e à tarde andei de lamúrias pela casa, sentindo saudades dele e pensando que não seria capaz de beijá-lo quando todos gritassem Feliz Ano Novo. No final da tarde, eu estava deitada na cama e ouvi uma batida na porta. Minha mãe gritou de alegria e me pediu para ir para a sala. James estava lá, vermelho como sempre, de frio e parecendo aliviado. Ele pegou vários trens só para ficar comigo, porque ouviu como eu estava decepcionada ao telefone. Chorei lágrimas de alegria e ele sorriu e enxugou as lágrimas suavemente do meu rosto. Uma visita a Nova York foi bastante surpreendente. Uma amiga nos convidou para um chá de bebê oferecido para a prima de James. Durante as festividades, a dona da casa pediu que corrêssemos ao supermercado para comprar algumas coisas rápidas. No caminho de volta, James parecia muito nervoso. Ele me disse que não se sentia bem, mas que não era para eu me preocupar. Ele olhou nos meus olhos com amor e disse que me amava muito e queria que eu sempre soubesse disso. Eu sorri e disse a ele que eu amava também. Quando estávamos entrando na festa, percebi que todos olhavam para mim. Eu me senti muito desconfortável e tentei ir para o canto de trás, onde as luzes estavam baixas e todos os olhos não estavam em mim. No entanto, James me arrastou para frente e no centro, onde todos os olhos estavam em mim mais uma vez. Eu queria morrer. Ele me virou e meus olhos viram meu nome em uma mesa. Quando cheguei mais perto, vi um bolo em forma de coração que dizia: Kelly, você quer se casar comigo? E que tinha um anel de noivado no meio. Abracei James e comecei a chorar. A festa inteira ficou em silêncio quando alguém gritou: Isto é um sim? E com meu rosto ainda no pescoço de James, eu balancei a cabeça. Sim. Sua família inteira estava lá e todos começaram a aplaudir e festejar. Ele se ajoelhou, oficialmente me pediu em casamento e colocou o anel no meu dedo. Lembro-me como se fosse ontem. Pouco depois do nosso noivado, fomos morar juntos. Mal podíamos esperar para começar nossas vidas juntos. James conseguiu um novo emprego perto de onde eu morava e alugamos um apartamento. Começamos do zero. Nós economizávamos cada centavo que ganhávamos e comprávamos juntos para todas as necessidades de nosso apartamento. Nós nos revezávamos preparando o jantar e também na limpeza. Depois de alguns meses morando juntos, decidimos passar alguns dias com sua mãe, que morava a cerca de 90 minutos de distância. Decidimos pegar o trem. James pediu que um táxi nos levasse até a estação de trem, ou pelo menos foi o que me disseram. Seguimos para o aeroporto e eu estava totalmente perdida. Quando chegamos ao aeroporto, o taxista abriu minha porta com um sorriso no rosto e me disse que eu havia chegado. Eu olhei para James ainda mais confusa do que antes. Quando desci, perguntei a ele o que estava acontecendo e ele me disse que estava me levando para uns dias de férias em Miami. Tivemos um momento maravilhoso. Nosso casamento seria daqui a 1 ano e estávamos planejando o grande dia. James tinha conseguido uma promoção no trabalho e agora trabalhava durante a noite. Nossos horários eram opostos, incluindo nossos dias de folga. Então passávamos apenas algumas horas todos os dias juntos, que geralmente eram gastos jantando e atualizando o dia. Qualquer que fosse o meu tempo livre, eu gastaria planejando o casamento. James estava mais envolvido com nossos planos de casamento no início, mais do que a maioria dos homens, e eu gostava disso. Passávamos um bom tempo juntos, planejando o nosso casamento, não o meu casamento.
No entanto, não foi tão bom quanto eu esperava. Fomos muito testados durante esse processo, porque tivemos que aprender a comprometer o que cada um queria. Nem sempre concordávamos sobre o que queríamos e discutimos muito durante o planejamento. James estava muito mal-humorado porque trabalhava a noite toda e dormia durante o dia o máximo que podia. Com o resto do mundo em movimento durante o dia, era difícil para ele se ajustar ao trabalho no turno da noite. Em um certo momento, parecíamos estar vivendo vidas diferentes e, embora eu estivesse um pouco preocupada, acabei mergulhando de cabeça no planejamento do meu casamento. Achei que depois que nos casássemos, tudo ficaria bem. O casamento era a solução para as minhas preocupações. Por outro lado, James estava recebendo muito reconhecimento no trabalho, embora só estivesse lá há alguns meses. Ele tinha um histórico profissional completamente diferente e a atenção que estava recebendo em seu novo papel de gerenciamento o entusiasmou. Sua carreira floresceu muito rapidamente. Mergulhei nos detalhes do casamento enquanto ele começava a mergulhar no trabalho. Seus dias de trabalho começavam mais cedo e terminavam mais tarde, mas eu tinha meu casamento, queria resolver tudo. A semana do casamento chegou, recebemos a família e estávamos terminando os detalhes para o grande dia. Estávamos ambos entusiasmados por finalmente ter chegado o grande dia. Sim, e nós nos casamos. Fiquei eufórica por 2 meses inteiros e ri de como meus problemas pareciam insignificantes. 2 meses completos de euforia passaram em 2 minutos. Esses 2 minutos mudaram o curso do meu futuro.